tarde a todos. O tema que nós trabalharemos aqui hoje não é um tema tão conhecido com esse título, o Código Básico. Tenho certeza que é um tema que já passa pela cabeça e pela alma das pessoas o tempo todo, através de questionamentos profundos e intensos que todos fazemos acerca da vida, da caminhada cósmica, do movimento das coisas. O estudo dele em si está muito, eu diria, de início, portanto nós não temos domínio sobre o tema, mas juntos iremos constituindo esse domínio. A gente faz um primeiro momento, trabalhamos dentro do nosso possível e vamos estudando e caminhando. Já há obra escrita sobre esse tema, que é o Código Básico do Universo. Uma das que eu li, que eu gostei muito, é do Dr. Máximo Citro. Não estou divulgando o livro nem nada não, mas eu acho que é importante determinados temas a gente, até como referência, para as pessoas saberem onde buscar aqui. Eu só li o livro e quero, com muita fé em Deus, poder estudá-lo, porque há partes nele que, no que eu entendo, eu preciso estudar mesmo nessa hora. Com fé em Deus estudarei e trabalharemos juntos. Eu vou me basear num texto que retirei do site da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, mas ele também está no Google, fora do site da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Quando a gente digita lá o Código Básico do Universo, vem divulgação de vários estudos, de livros e etc. E está esse texto no Google. Se alguém se interessar em tirar, mas também se alguém se interessar em recebê-lo, pode deixar o nome aqui e eu mandarei por e-mail, deixar o endereço de e-mail e eu mandarei por e-mail para as pessoas, para quem tiver interesse, porque está um texto bem resumido. O Código Básico do Universo. O Código Básico do Universo pode ser entendido como um conjunto de leis e padrões universais, cósmicos, que possibilitam a existência de tudo e que estão presentes em cada parte do universo, portanto, está presente em cada parte do todo, no todo e na totalidade. Que uma vez que está em cada parte e todas as partes se comunicam, todas as partes se somam, todas as partes interagem, todas essas partes compõem um todo e na soma de cada todo nós temos a totalidade. Alguns de vocês poderão estar perguntando que diferença faz todo e totalidade. Por exemplo, a Terra é um todo, mas ela é a totalidade cósmica? Não, ela em si é um sistema, há um todo, Terra, que se soma a outros, entre aspas, todos, para compor o cosmos, que é a totalidade. Então é aí que a gente vê a diferença entre todo e totalidade, né? É um código que define e dá forma à natureza do universo, do cosmos, como, por exemplo, sua arquitetura, a sua estrutura, suas características, suas qualidades e funções. Todos os seres vivos, todos os seres espirituais, encarnados ou desencarnados, sob a inteligibilidade do universo, são portadores do código do universo, assim como todos os demais seres. Isso é para a gente não fazer distinção entre os demais seres e nós. Todos trazem o código básico do universo, com o qual cada um vai compondo sua estrutura, suas qualidades, suas funções.
Isto expressa a conexão, a ligação entre tudo que existe, resultado de um mesmo padrão geral de organização, resultado de um mesmo Criador, de uma mesma criação. Tudo bem, gente? O código é um código que permite ao indivíduo compreender o universo e a si mesmo, na proporção do seu entendimento e, na proporção do seu entendimento, aplicar este conhecimento, construir sabedoria e evoluir na sua escala do fazer. É um código básico encontrado no campo universal de todas as informações, de qualquer informação. O código básico é o conjunto de informações que permite o existente, isto é, tudo que existe. Ele define e informa, proporciona forma à natureza das coisas, proporcionando estrutura, características, qualidades e funções. Regula a germinação, o crescimento e o desenvolvimento. É um código que opera em todos os níveis de realidade, funcionando como uma matriz, um sistema regulatório. O código básico do universo pode ser desdobrado em outros códigos, como um código básico do espírito, código básico da natureza, código básico da vida, código básico da vida humana, do projeto encarnatório espiritual, etc. O código básico do universo está registrado em cada indivíduo, em cada ser, representando sua estrutura, toda a sua organização, portanto, é fonte substancial de toda a ordem. Cada um tem uma representação própria no concurso crítico da vida, no tempo e no espaço em que se está vivendo, mas esse cada um se une a todos os demais, porque todos trazem códigos básicos que se entrelaçam, que se somam, que se estruturam. Os meios para se compreender o código básico da vida, do universo, também são diversos, como, por exemplo, a prece, o autoconhecimento, a reflexão, a meditação, a interação com o próximo, o poder do silêncio, o exercício da fé, de ser a fé no Criador, a consciência mediúnica propriamente dita, o exercício cada vez mais pleno que cada um busca no amor. Cada indivíduo mantém um código básico do espírito que representa toda a força, toda a operação e a significação de sua identidade diante do mundo, das pessoas e das coisas. A compreensão do código básico da vida compreende ao espírito a compreensão do seu próprio código existencial, vivencial, evolutivo e compreender os seus irmãos em cada jornada, a cada instante. É pelo acionamento do código básico que o indivíduo se alcança, bem como alcança, por exemplo, através da prece, a conexão com o Criador e consciencialmente, na dimensão de encontrar o Criador, comunicar-se consigo mesmo e com Ele, vai se construindo o reconhecimento do seu pertencimento à humanidade, promovendo e recebendo cada vez mais condições de ser a caridade. Primeiro, nós vamos hoje trabalharmos ligado ao código básico do universo. Na semana que vem, nós trabalharemos o código básico do indivíduo. Porque trabalhar os dois no mesmo dia, primeiro a gente não conseguiria, pelo menos da forma mais simples possível, como estamos trabalhando, mas pelo menos nessa simplicidade,
alcançar um sentido que é nós conhecermos melhor essa dinâmica da vida. Por que um pé de acerola é acerola? E por que o de banana é banana? Por que cada planta tem uma idade de germinação, um tempo para germinação? Por que cada uma tem um tempo para crescer? Cada uma tem um tempo para fazer a sua primeira floração. Nós, enquanto seres já numa outra escala, saindo agora da vegetal para a animal e, portanto, a hominal, porque somos animais, fazemos parte da escala animal, por que cada um de nós tem um tempo para alcançar a maturidade hormonal para fazer fecundação? A cadela tem um tempo, a porca tem um tempo, a vaca tem um tempo, a mulher tem um tempo, os machos também. Por que nós, quando criamos animais, já sabemos que se eu comprar esse leitão aqui agora, porque vem de uma boa raça, de uma boa criação, teve um bom trato lá desde o início com o seu criador. Estou falando de criador, que é o homem, né? O criador é Deus, cria a partir do nada. Criador é o que cria ali animais, milho, feijão, etc. Tá? Mas mesmo eu comprando e sabendo que ele vem com um bom pedigree e um bom trato e bom cuidado e etc., pela idade dele eu já sei quanto tempo eu tenho que investir nele para ele vir a produzir. E é isso que as pessoas ligadas à ciência e à filosofia, e também os religiosos de doutrinas como o espiritismo, e ciência, filosofia e religião, têm que se debruçar estudando para conhecer melhor, para conhecermos melhor a nós e aos nossos irmãos. Porque a construção da paz, ela passa por um conhecimento que nos permita reconhecimento de aptidões alcançadas ou não alcançadas. Na medida que nós vermos que se todos trazem um código básico que define e informa a natureza das coisas, e esse definir aqui não quer dizer um definir tabulado e que todos, está definido, todos são neste ritmo. Não, essa definição é, na escala hominal não adianta você querer que alguém faça algo que o que ele já construiu de código básico dele, se utilizando do código básico universal, o que ele construiu até agora, o permite, é esse padrão aqui. E você vai trabalhar com essa pessoa, seja o trabalho de administrar um casamento, administrar uma maternidade, administrar uma paternidade, administrar profissionalmente, administrar-se profissionalmente com essa pessoa, você vai administrar todos os dias, mas é sabendo que o que esse espírito já tiver construído de código básico para ele, à luz do código básico universal que está aí disponível a todos, é o que vai dizer de sua potencialidade para o agora. Porque ele pode trazer potencialidade para momentos futuros. E você vai ter que, como cristão, como um bom irmão, se achar que dentro das limitações todas dessa pessoa, estamos falando de um profissional, dentro das limitações todas que ela apresenta agora, você vê que você é capaz de trabalhá-lo, e ele trabalhando você e trabalhando com você, é um trabalhar o outro e com o outro.
será capaz de ele alcançar aquilo que você necessita nele, mantenha. E se ver que não, dignamente, permita que ele vá para algo onde ele possa se exercer bem com o código que ele já alcançou. Porque a humanidade está produzindo um excesso de adrenalina em função de expectativismo sobre o outro. E um dos pontos que nós vamos precisar ir atentamente aprendendo a conhecer é a questão do código básico do universo. O que essa pessoa já alcança na prática, na constituição dela, ela já conseguiu colocar em ordenamento de código básico. Código básico para exercício da engenharia. Nós estamos conhecendo tão pouco acerca dessas organizações cósmicas que somos capazes de, se eu for engenheira, tiver uma empresa de engenharia e a empresa estiver bem sucedida, serei capaz de quase espremer os filhos contra a parede para fazer engenharia para a empresa continuar. Porque a gente não avalia o que essa pessoa traz de código básico do indivíduo. O que ela, com o código básico do universo, já conseguiu construir nela acerca de engenharia. Ela pode ter construído super bem, inclusive acerca de elementos muito próximos da engenharia. Ela pode ser uma pessoa com talento matemático maravilhoso. E aí, como ela se ajeita bem na matemática, se administra bem na matemática, mas ele aprende matemática, ele aprende engenharia. Sim, mas ele traz desenvoltura para as demais ordens da engenharia, espaço, utilização, pessoas utilizando, qual é o volume de esforço que essa estrutura tem que suportar, acompanhar, para que ela seja duradoura e traga segurança e bem-estar a todos. São muitos os elementos que a pessoa tem que conceber. E a natureza das pessoas, como de todos os demais seres, depende do que essas pessoas, todos esses seres, já administram, já se encaixam nos códigos básicos do universo que estão aí. Quando nós vamos avaliando essa natureza das coisas, nós vamos naturalmente perceber que nessa natureza das coisas está que ele vai proporcionar a estrutura, as características, qualidades e funções daquela pessoa, porque é de acordo com minhas qualidades que eu posso fazer funções. É de acordo com a qualidade de um pé de acerola que ele fará a função de produzir acerolas e ser sustentável. Com a qualidade que nós tivermos conseguido juntos implementar num bananal, é que ele vai ser capaz de construir sua própria estrutura, porque tudo na Terra, segundo os Espíritos, em qualquer espaço, as estruturas só mudam de níveis de realidade. Aqui, quando a gente fala de estrutura, antes de ir para emocional, espiritual, e antes de ir para a afetiva, social, né, estrutura afetiva, estrutura social, estrutura cognicional, estrutura psicológica, estrutura espiritual, nós temos uma estrutura física que vai fazer com que nós apresentemos determinadas características que farão com que nós tenhamos esta ou aquela qualidade para fazer esta ou aquela função.
nós vamos vendo essas chaves em que uma se encaixa na outra, elas não são desconectadas, mas também elas não são, por serem interconectadas, não quer dizer que eu possa suprimir uma delas. Elas têm que coexistir, porque é nessa coexistência que nós vamos ter a regulação do crescimento e o desenvolvimento. Esse crescimento e desenvolvimento, de novo, a gente volta para os níveis de realidade diferentes, né? Crescimento, vamos dizer aqui, vamos por antes disso aqui, germinação. Regula a germinação, o crescimento e o desenvolvimento. Cheguei para fazer, suponho que eu seja professora, e eu cheguei numa sala com alguns alunos e eu trouxe um conteúdo para trabalhar com eles. Eu tiro da algibeira da minha consciência e do meu cognoscional sementes que eu vou colocar ali naqueles terrenos, criando, ao mesmo tempo, tentando criar condições e toda a estrutura da escola e os outros profissionais, etc., tentando criar condições para que essa semeadura germine e que, após germinada, ela consiga fazer crescimento, ela não morra após a germinação. E além de germinar e começar o crescimento, conseguir desenvolver. E nós sabendo, nós irmos nos dando ciência de que em algum momento, algum desses elementos poderá sofrer desvio. Nós estamos num planeta, graças a Deus, muito aberto. E graças a Deus, com muitos elementos, com muitos chamamentos. E o que nós vamos, como espírita, estarmos todos os dias buscando uma capacidade de prece em nós, para construirmos a fé, para sermos a fé, como ele propõe aqui no fim do texto, é sabermos que, em alguns momentos, pessoas farão desvios de uma semeadura para receber outra. E nós, com amor, com coragem, de vez em quando, com muita energia, de vez em quando vai ter que ser com muita energia, só não é adrenalina, é com energia de dizer: fulano, por favor, eu acho que o que eu posso oferecer para você, já ofereci em matéria de semeadura, e seria muito bom você procurar uma outra pedagogia. A minha, eu não estou conseguindo sucesso, e você também. E você está tomando prejuízo. É um prejuízo para você. É nós, pais espíritas, chegar para um filho e dizer: fulano, aqui em casa você não vai crescer mais. Você precisa morar sozinho. Você precisa se administrar. Por reconhecer que os códigos básicos do universo, nele, naquele ambiente, com muita estrutura organizada, ele não vai conseguir arquitetá-los bem. Vai ficar abaixo. Abaixo do que aquele espírito é. O problema é que, às vezes, nós pais, numa cultura endogâmica, eu vou trazendo elementos da cultura. Nossa cultura é endogâmica. É uma coisa de quase querer filho dentro de casa. E quando ele sai com uma oportunidade maravilhosa, a gente se sente abandonado. E aí os profissionais criaram jargões que agradam a nós,
Síndrome do ninho vazio. Não, fulano, sai de mim com essa história de síndrome de ninho vazio. Tem ninho vazio aqui não. E como você está? Só você e Evair agora na casa, né? Como é que é conviver com a síndrome do ninho vazio? Que isso? Os meninos estão com os ninhos super preenchidos, estão saudáveis, trabalhando, fizeram as formações nas áreas que queriam. Deus ajudou que conseguiram emprego, pagam suas contas. Que ninho está vazio, mesmo porque aqui não tem ninho vazio não. Sai um, já aparece outro que precisa de fazer cursinho, o outro precisa vir se tratar, o outro desalugou o apartamento, mas aí não deu certo a negociação, pelo amor de Deus, preciso morar aqui. Eu separei, não sei se quero ficar separado, não quero alugar 30 meses, porque dá que a gente se entenda, tá, mora em uns dias, às vezes é isso que você quer mesmo, e se é isso que ela quer também. Isso não é história de ninho vazio, isso é a questão de não entendimento de códigos básicos, de cada um ir se constituindo e com essa estrutura que cada um vai fazendo, semeaduras que lhe permitem germinações, que lhe permitem crescimento, que permitem nova organização, numa estrutura maravilhosa que todos colaboram com todos, e Deus aí, essa inteligência, bondade suprema, inerente a cada um, Deus aí, em cada um de nós vamos conseguindo, com os códigos básicos que operam em todos os níveis de realidade, operar nossos níveis de realidade. Somos capazes de operar nossos níveis de realidade. Não quer dizer que a gente opere sem lágrimas. Um dia o dia amanhece mais cinza e o próprio código básico do universo nos leva a sair e olhar assim, e há uma árvore que estava pequena até há pouco tempo e que de repente, só por ninguém prejudicá-la, ela cresceu e jogou os galhos assim para o nosso lado, e a gente olha e diz, meu Deus, que maravilha! Que maravilha! Ela conseguiu, além de sobreviver, fazer essa alteração toda e está disponibilizando essa beleza para mim. E nós alteramos a organização de nossos códigos básicos em nós. Aí nós vamos percebendo que nós, independente de religião, esse tema é um tema que vai nos ajudar muito, porque estamos fazendo parte de somos sócios número 1 de uma sociedade com 10 bilhões de sócios. Isso nos mostra que por dia nós temos a possibilidade de nos confrontar, confrontar no bom sentido, olhar de frente e ouvir, às vezes, o que o outro fala, ou ver no seu facial o quanto ele está naquele dia tenso, ver no seu olhar que naquele dia ele está triste, e nós estamos nessa possibilidade de o dia inteiro ir encontrando essas pessoas, mas nós sabemos que cada um traz uma matriz que o permite sair do que ele está vivendo. A qualquer hora que nós dermos uma ajuda e o outro dá uma outra ajuda e o outro dá uma outra, e às vezes a própria vida, a organização dele dá uma chacoalhada junto aos bons espíritos que estão operando, e esse sistema regulatório faz a diferença. É capaz de efetivamente mudar a regulação para algo melhor. Que hoje nós não vamos poder nos munir só de diálogos dentro de nossas religiões para ajudar nossos irmãos. É claro que nós vamos poder nos munir sempre dos recursos que se chamam valores universais,
o amor, a caridade, o espírito de justiça, a bondade, a indulgência. Esses nós poderemos nos unir. Mas com que linguagem nós vamos expressar esses valores? Eu digo para os senhores, assim, estou sendo honestíssima, que no meu círculo familiar e de amigos, não estou falando dos senhores, tá? Estou falando círculo familiar e de amigos. Os que eu posso ir com a linguagem espírita, que é de espírito, ajuda espiritual, não sei o que, não dá 10%. Hã? Então a casa espírita tem que trabalhar sistemas de ideias que são reais, que estão sendo trabalhados, pesquisados por gente de bem, gente que se empenha em descobrir do código. Descobrir é tirar o véu, não é não? Descobrir. Está coberto pela falta de luz no conhecimento. Essa gente vem, estuda, ilumina pelo conhecimento esses assuntos, tira o véu da obscuridade no sentido de falta de conhecimento, clareia para nós trabalharmos as mais variadas frentes. Que eu sei que quando eu vou falar com alguém, independente da religião, eu peço ajuda aos bons espíritos, peço que eles os iluminem aquela pessoa, aquela situação, aquele grupo social e tal, mas é no silêncio do meu ser. Na linguagem falada, não é que eu negue que sou espírita, todo mundo sabe. A minha cidade falta jogar pedra, uns faltam jogar pedra, outros faltam passar com o carro em cima. A cidade inteira sabe que Nájila é espírita, que fala baseada no espiritismo. E a linguagem? A linguagem nós vamos adaptando para cada um. E quando esses máximos ciclos da vida e tantos outros aí estão estudando e clareando isso para nós, estão nos trazendo ferramentas maravilhosas para nós sermos melhores socorristas. Porque, por exemplo, a semana que vem, que nós vamos trabalhar o Código do Espírito, a gente vai ver que é um dos códigos que nós, como espíritos, podemos trazer para trabalhar, para que aquelas pessoas trabalhem. Mas nós precisamos falar a palavra espírito. Imagina uma região que 50% é ligado às religiões evangélicas, é a minha lá, no mínimo. 50% é católico e uns pouquíssimos espíritas. Pouquíssimos mesmo, o grupo lá são pouquíssimas pessoas, o Centro Espírita do Cruzeiro. Então a gente tem que tomar uns exemplos desses para a gente ver que nós precisamos, com muita fé em Deus, alcançar o que essa gente boa, estudiosa, pensadora está clareando para nós, para nossas frentes de trabalho social, porque é o que nós somos, assistentes sociais. Nós podemos até não querer ser, mas somos. Onde estivermos, nós teremos funções ligadas à assistência social. Seja na família, nas nossas frentes de trabalho profissional, nas nossas frentes de trabalho voluntário, no supermercado fazendo compra, onde estivermos, da condição de assistente social, nós não sairemos. Na medida que essa gente vai nos trazendo, e que o código básico do universo, que são as estruturas universais estruturadas pelo nosso Criador, que formam verdadeiros códigos para cada ser se iluminar, se administrar, se estruturar e todos os dias fazer a sua organização. E ir todos
todos os dias revelando a natureza que já construiu e atualizando para ser uma natureza cada vez mais de hoje, de agora. E que esses códigos podem ser, estão sendo, não é que podem ser, estão sendo o tempo todo desdobrados em códigos específicos para cada grupo de elementos. Vamos lá. Código básico do espírito. Nós trabalharemos melhor a semana que vem. Cada espírito na sua caminhada, vou dar um toque, às vezes tem gente aí que não vai poder vir a semana que vem, nem terça, nem sábado. Cada espírito, ao ir fazendo a sua caminhada evolutiva, como uma partícula no meio desses zilhões de códigos, foi construindo o seu, orientado pelos códigos universais que estão aí. A código universal, por exemplo, ligado às profissões, certo? Cada espírito foi ao longo da sua caminhada, numa encarnação, junto com desencarnação, trabalhou bem no sentido, por exemplo, de ser um bom cozinheiro, uma boa dona de casa, uma gerente maravilhosa de um lar. No próximo escolhe, não, quero ser professora, escolhe priorizar uma outra área, né? Numa próxima encarnação, ou escolhe seguir aquela, ou escolhe priorizar uma outra área para ir iluminando vieses diferentes da consciência, sempre recolhendo códigos básicos do universo, a partir de tudo e de todos, fazendo seu crescimento espiritual, que permite a cada um estar ali no momento atual, fazendo o seu máximo, expressando o seu máximo. Código básico da natureza, a gente já abriu um momento, foi até falando sobre isso, né? Que é uma coisa que a gente questiona muito. Imagina você conviver com a natureza e ver que cada planta tem sua identidade, sua expressão, produz a sua seiva, que nenhuma seiva é igual a da outra planta, que umas chegam a sarar feridas e outras fazem feridas, né? Corte um galho de aroeira e passe no braço, que no dia seguinte você tem uma boa ferida ali, é agressiva. Mas daí você vai lá e corta um pé de, tem uma que eles chamam de amador, não, mertiolate. Corta lá uma folhinha de uma planta que já foi apelidada de mertiolate, porque é cicatrizante, passa em cima e ela cicatriza em 1 dia, 2 dias no máximo. E os códigos básicos dessas plantas? O número de Fibonacci? Hã? O número de Fibonacci, o número de ouro, a geometria, todas são iguais? Não, nenhuma. Se o senhor pegar, por exemplo, vamos pegar em geometria, já que falou em geometria, vamos pegar em coisas que todos têm uma ideia de solidez nelas. O senhor vai para um laboratório e avalia um átomo de ouro, um átomo de prata, um átomo de estanho, um átomo de chumbo. Nenhum tem a mesma geometria, nenhum tem o mesmo ângulo de ligação dos átomos um com o outro. Nenhum tem a mesma densidade. E o que é que dá densidade? É só o peso do átomo ou é também a distância entre um átomo e outro por centímetro cúbico? Vamos pensar nisso aqui. Esses átomos se aglomeram um pertinho do outro. Eles têm um magnetismo em que a atração é forte e eles são juntinhos. O outro, você olha no microscópio, tem distância entre um e outro, que até tempo atrás chamava-se que é um vácuo entre o outro, mas não, porque o espaço é todo preenchido por energia. Não há uma geometria, a geometria de cada um é única.
Mas há um código básico para ouro, códigos básicos para ouro, para prata, para platina, para estanho, para aquilo, que vai permitir que eles possam ser usados para fazer essa liga, ou aquela outra. Um deles vai permitir que nós possamos fazer estruturas para pôr na nossa boca, para restaurar o que perdemos, ou compor o que não conseguimos construir adequadamente. Mas nós temos que ir, na medida que essa gente vai estudando, vai nos trazendo a luz sobre essas questões, nós irmos valorizando mais a organização cósmica. E sairmos dessa coisa de nos sentirmos enfraquecidos, quase por não acreditar que haja estrutura bem feita para vivermos. Ela existe. Na medida que nós formos avaliando melhor o código espírita, a natureza, da vida humana, do projeto encarnatório, que vai ser na próxima semana, mas eu quis que a gente colocasse aqui, para já até ser uma coisa, a gente pensando juntos, nós vamos vendo e alcançando em nós, não só a beleza de conseguir já conviver com elementos que já estão muito clareados pela informação de todos os que vieram antes de nós e que estão aí contemporâneos a nós, como pelo nosso chamamento interior, nosso próprio chamamento interior, que nos mostra que nós temos meios, ou seja, nós trazemos recursos para compreender esses códigos na medida que somos capazes de dedicar uns minutinhos a nós enquanto espíritos. Enquanto espíritos. Claro que sabemos que todos dedicam, todo mundo está aqui lavadinho, roupas lavadas, corpos limpos, não sentimos nenhum cheiro desagradável. Isso a gente percebe que a pessoa dedicou a cuidar dela. Mas e o cuidado com o espírito? Estabelecermos um horário para a prece. Horário. De acordo com o horário de cada um. Eu já sei que se eu estabelecer o horário da prece no meio do dia, não vai ter o mesmo horário dia quase nenhum, porque trabalho fora e vou estar às voltas ali com o meu trabalho. Que se eu estabelecer esse horário à noite, quando chegar em casa, meu dia de trabalho é longo, eu vou cochilar, então estabeleço na hora que acordo, de manhã, um relógio para despertar. Claro que é um relógio do chinês, né, gente? Mas um celular no meu quarto, estragando minha saúde. Um despertadorzinho que desperta 40 minutos antes de eu ter que entrar em ação. Em ação, depois o café, o almoço, não sei o que, mas não sei o que. Faz a prece, faz a meditação, faz a reflexão, faz uma relaxação. Sairemos dessa chave em condições melhores de ao longo do dia fazermos interação com o próximo, que serão as características mais variadas, e já sabermos que vamos encontrar características variadas. Não fazer expectativismo de igualdade, porque não existe. Não fazer expectativismo de que o outro vá ter gratidão pelo que fizemos por ele, porque nós não podemos garantir isso. Porque dentro do que ele já trabalhou, dos códigos básicos e construiu dele enquanto espírito, pode ainda não estar incluído gratidão. É um atributo, né? É um atributo. Isto, ele pode não ter construído ainda esse atributo. Ele ainda está na fase de precisar receber
para sentir-se atendido. De atendido em atendido, de semeadura em semeadura, é um semeando, o outro semeando, o outro semeando, o outro semeando. Ele vai chegar à gratidão um dia. E está ali naquele momento para, quem sabe, comigo ser semeado. Como vivemos uma cultura materialista, e no materialismo nós entendemos que dá e recebe, é para dar e receber, dar e receber. E não é nesse tempo. Dar e receber, sim. Mas não é o que eu dou a ela, eu vou receber dela. Não, eu vou receber do cosmos. Sem considerar que o que eu dou a ela, eu já recebi do cosmos há muito tempo. Senão não teria para dar. Nós estamos tendo dificuldade de entender essas coisas ligadas ao código básico do universo. Se eu tenho algo para oferecer a ela e ela está carente disto, significa que ela ainda não conseguiu construir, ou pelo menos para aquele momento da vida dela, ela não está conseguindo ser subsistente, trazer capacidade de ser suficiente naquilo, e que se eu tenho, que alguém construiu comigo. Inclusive não é porque eu sou boazinha, nem porque eu sou a trabalhadora, a generosa. Não, eu trago no meu bolso e ela está precisando e eu vou entregar o que ela é credora. Quando formos alcançando a questão dos códigos básicos, é isso, ela é credora. Mas ela, desculpe, não é realidade, senhora, mas ela não é trabalhadora, ela não tem isso, é porque é desmazelada, é desorganizada, ela não consegue guardar, porque isso, porque aquilo. Tudo isso a coloca na condição de credora. Quando ela for tudo isso, ela não precisa nada de mim. Pelo contrário, ela vai estar me ofertando. Ela vai estar com mais do que eu. Nós espíritas temos uma dívida com a humanidade nessas questões, porque a gente foi rotulando espírito de bom e de ruim à luz da física clássica. A doutrina foi codificada num século que a física clássica estava muito forte, século XIX. Ela veio se constituindo, ficou extremamente forte no século XVIII e XIX. Aí vem o irmão Einstein, com todo um grupo maravilhoso, Niels Bohr, o Henri, esqueci o nome dele aqui agora, mas posso trazer depois para quem quiser pesquisar. Foi um grupo extremamente forte, traz a teoria da relatividade. Se você tem, com relação a quem não tem, você é devedor dele e ele é seu credor. Por isso que quem estuda contabilidade costuma confundir a partida dobrada, Isto. O crédito e o débito. O crédito passa a ser o devedor, na verdade. Quando Sim. você assume um crédito, você está devendo. Por isso que quem estuda contabilidade se enrola, né? A matemática é maravilhosa. Mostra isso. Nessa interação com o próximo, quando nós vamos abraçando a causa mesmo, com essa chave na prece, meditação, reflexão, relaxação, nós vamos melhorando cada vez mais nossa interação com o próximo, nós vamos alcançando o dever em nós, uma necessidade em nós de momentos de silêncio. É o que os espíritos trabalham como silêncio operante. Não é silêncio, eu prefiro ficar calado porque se eu falar não vão me entender. Não é isso não. Isso aí não é silêncio. Isso aí é má vontade. Não, é ter momentos de nós nos silenciarmos para conversar conosco, com Deus, com a humanidade. Nesse poder do silêncio que vamos alcançando,
nós vamos aumentando o nosso poder de observação. Mas essa observação é a luz do silêncio. É observar que esse irmão ainda escorrega nessa questão e pontuá-lo no nosso caderno mental de orações, sem abrir a boca para quem não for extremamente pertinente que abramos a boca em função daquilo. Agora, é claro que se temos lá uma comadre, uma cunhada, uma irmã de prece, dizer para ela: fulano, olha aqui, eu vou te passar esse nome, porque é uma pessoa que eu quero que nós nos unamos em prece por ele. Mas essa pessoa vai ter que ter poder de prece e de silêncio. Ela não vai poder estar na manhã seguinte, na tarde seguinte, olha, porque eu pedi para fulano na oração, não sei nem porquê. Não. Prece, silêncio, fruto de uma observação, e de novo nós vamos voltar. Se eu trago a possibilidade de me sentir um pouco mais aquinhoada do que ele é meu credor. Eu devo a ele essa ajuda. Eu devo a ele essa colaboração. Eu devo a ele porque sou devedora do cosmos. Do cosmos, ele é uma partícula cósmica como eu. Aí nós vamos aumentando a nossa capacidade de fazer o exercício de sermos a fé no Criador. Não é termos fé. Porque se nós olharmos, quem apenas tem fé, o professor Mauri trabalhava muito essa questão. Trabalha ainda, né? Quem tem fé pode, numa chacoalhada da vida, perder a fé. E são chacoalhadas que nem era para a pessoa perder a fé. Por exemplo, minha mãe, aos 90 anos me deixou. Mas que Deus é esse que tirou minha mãe? Ué, mas qual é o capital de vida na Terra, minha irmã? Qual é o capital de vida médio na Terra? E fico ali, esperando a resposta. Qual é o capital de vida médio na Terra? Já está 100? Não. Há pessoas vivendo 100, 100 e poucos anos. Nós estamos falando de médio. O que a grande média da Terra parte. Nós, espíritos encarnados. 78. Está afiada, parabéns. 78. Sua mãe te deu. Deus permitiu que sua mãe lhe desse 12 anos de lucro da presença dela na Terra. Aí vou perguntando quais eram as possibilidades, de novo é dentro dos códigos básicos, quais eram as possibilidades, quais são as possibilidades de agora em diante a sua mãe produzir a felicidade que ela sempre produziu para viver. Ela estava trazendo essa condição de produzir? Não, já estava bem doente, não podia mais descer sem um cuidador, tinha cuidado. Isso era uma coisa que gera felicidade para ela. A pessoa ir vendo que ela tem que enxergar um processo desse como uma democracia maravilhosa do nosso Criador. Permitir que nós nos desliguemos de um corpo que não nos permite a felicidade que fomos capazes de produzir até aquele momento. Isso vale para jovem também. Um jovem sai numa moto e se estatela num poste, entre ele ficar tetraplégico, paraplégico, em cima de uma cama sem raciocinar, sem possibilidades de gerar a felicidade que ele gerou até agora. E Deus permite um sistema, dentro dos códigos básicos, de ele poder retornar ao polissistema espiritual, desligar do corpo, etc. Para a gente ir trazendo elementos, constituindo em nós elementos, para não só nós sermos a fé no Criador,
mas auxiliar nossos irmãos a construir essa possibilidade neles, se tem talento para acreditar no Criador, com o nome de Deus. Senão a gente traz com o nome de cosmos. De acordo com a pessoa, nós temos as denominações, graças a Deus, de peso para atendermos nossos irmãos e assim atendermos a nós. Quando nós vamos caminhando por essa trilha de entender esses códigos básicos que estão aí, e muito especialmente os valores universais, nós vamos alcançando a consciência, a nossa consciência mediúnica propriamente dita. Nós desvinculamos conceito de mediunidade de religiosidade. É uma propriedade ligada ao ser. Propriedade. Cada ser é uma consciência mediúnica. Nós vamos nos apropriando de uma consciência mediúnica e vamos, portanto, nos apropriando das possibilidades de fazer da melhor maneira possível o nosso exercício mediúnico, porque é o que fazemos o dia inteiro. Uma interface, né? O tempo todo nós fazemos exercício mediúnico, onde quer que estejamos. Onde quer que estejamos, é exercício mediúnico. Vou amanhã de manhã ajeitar essa cozinha melhor, vou fazer um bom almoço e vou almoçar com pessoas aqui da minha família, vamos fazer um momento, exercício mediúnico. Hoje vou almoçar sozinha, fulano foi visitar a mãe, Beltrano está cuidando de seus afazeres, vou almoçar sozinha, fisicamente falando, exercício mediúnico. Como eu estou mediando esse momento? Porque quando a gente vai alcançando consciência mediúnica desatrelada de religiosidade, porque tem que se atrelar, exercício mediúnico no centro espírita, aí sim, está ligado a uma religiosidade. É o espaço para meu exercício da minha religião. Agora, vou trabalhar na casa de fulano. A mãe desencarnou, ele não está com coragem suficiente de abrir os armários, tirar tudo para fora e dizer: isso vai para a casa de religião, isso aqui vai para o solar Meninos de Luz, isso aqui vai para minha tia que ela gostava dessa roupa, essas tigelas vão para não sei quem. Separar aquilo. Um trabalho mediúnico ligado à assistência social, que todos nós somos assistentes sociais. À luz dos códigos básicos que já construímos em nós, porque também não adianta eu me oferecer para ir para lá de boazinha, voltar para casa, ficar 3 dias deprimido, que abri os armários e tirei as coisas da senhora de lá. Eu tenho que ir inteira, trabalhar inteira, voltar inteira. A senhora acha que a doação de órgãos também facilitou esse tipo de visão? Facilitou muito. A doação de órgãos, porque antigamente era um tabu, né? Facilitou muito. Até mesmo que na doação de órgãos deu para trabalhar muita coisa, ligado aos códigos básicos do indivíduo e aos códigos básicos do espírito. E há muito trabalho bom. É vida. O órgão vai com os códigos básicos daquela pessoa, e o que já tem se estudado é que quando eles fazem vínculo com alguém da família, conversa com aquele familiar, fica sabendo histórico daquele doador e faz ali um entrelaçamento de ideias, de conceitos, e sabe, é como se entrasse na malha dos códigos daquela pessoa. A adaptação do órgão é muito melhor e apresenta muito menos rejeição. Pode diminuir muito os imunossupressores
nessa pessoa transplantada. Interessante, né? É. E quando consegue ser num centro cirúrgico com pessoas espiritualizadas, médico bom, espiritualizado, que trabalha tudo isso, que ajuda nessa coordenação aí, de localizar de onde veio o órgão, quem é, se conhecem. As famílias ficam amigas. A adaptação do órgão é completamente diferente para o melhor. Gente, é um primeiro momento, pode ser que não tenha ficado bem claro, mas a gente vai clareando na caminhada.